Olá, bem-vindos a mais uma edição do Novo Câmera. E olha quem estou aqui. Falei semana passada que ele ia aparecer por aqui, muito bem, Muito obrigada. E por falar em Lívia Maria, ela conversou com um casal muito gracinha, muito apaixonante da Sacola do Amor. Vamos conferir? Iniciamos nova temporada, é a primeira vez que vocês estão me vendo por aqui no programa. E o nosso bate-papo de hoje é sobre um brechó muito legal. E para quem já acompanhou a temporada passada, sabe que brechó é um caso de amor aqui com toda a equipe, né? E hoje a gente está com o Gabriel e a Gabriela, que são os fundadores, né, os criadores do Sacola do Amor. E hoje o brechó só existe porque tem a história de amor de vocês por trás, né? Como é que tudo isso começou? Tinha namorado 5 anos uma menina, aí eu larguei aquela época que você sai adicionando meio mundo, sabe? Tá na bad, Tá né? na bad, você vai adicionando todo mundo. Nesse meio todo mundo eu adicionei ela, nem sabia que eu tinha no Facebook. Aí um dia eu tava aqui com meus amigos e a gente sempre saía final de semana, né? Aí ela tinha postado que ela tava indo no convite de uma festa. E tava escrito lá o nome dela e Unimap. E eu estudava na Unimap. E eu não. Aí eu falei, nossa, ela deve estudar lá, né? Aí comecei a bater papo com ela, né? Mas falando do convite. Aí eu vi que ela era muito legal. Muito legal. Aí no decorrer do bate-papo, ela até achou que eu tava enrolando ela. Eu falei, nossa, não vai dar pra mim ir, mas eu vou convencer meus amigos aí, né? Aí meu amigo continuou a conversar com ela também, todo mundo começou a conversar com ela e viu que ela era gente boa. Aprovada pelos amigos Aprovada pelos amigos. E ele me enrolando. Aí eu pedi o número dela, né, do WhatsApp. Aí a gente foi conversando. Lógico que a gente não conversava sempre, né, porque... Eu não conversava muito na internet, né? Ela não curtia. Aí eu falei assim, quando você estiver no Unimap, me avisa que eu te ajudo a vender os convites, né? Aí fui lá e pra achar essa menina. Ela falava assim, tô no final do corredor. Eu ia no final do corredor, que bloco? Tal. Ia lá, cadê ela? Nada. Ah, tô aqui na galeria. Ia na galeria, nada. Aí ela falou assim, parei aqui na frente de uma cantina. Aí eu parei assim, né, tipo, no Unimap tem muita gente. Eu ficava assim, agora, eu vou chegar numa menina e vai ser errado. Não é ela. Eu levantei o bracinho, fiquei assim. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu falei pro meu amigo, eu acho que é aquela ali. Aqui tá levantando o bracinho. Aí a gente foi lá e começou a conversar, aí eu convidei ela pra vir em casa. Só que na esperança de receber um não, né, óbvio. Tipo, eu nunca saí com ela, nem conversava direito com ela, você acha que a menina vai vir em casa? E ela veio. Eu saí da faculdade e eu falei assim, viu, você quer ir em casa? Vai uns amigos meus e tal, assim. E eu já tava cansada, eu queria dormir, daí eu falei, você quer saber? Eu vou. Só que naquele dia eu estranhei, né? Porque eu conheci ele de uma forma na faculdade, ele tava mais quietinho. Aí aquele dia eu falei, nossa, acho que ele não é minha praia, não. Daí eu vim aqui pra casa dele, a gente conversou bastante, fez aquela amizade. Nessa noite a gente passou toda a madrugada juntos, eu, ele mais um amigo. Sim. Aí começou a formar um elo entre a gente, né? A gente já teve uma conexão muito profunda, eu e ele. Uma amizade muito forte, porque no segundo dia que a gente se encontrou, eu contei minha vida inteira pra ele. E no primeiro dia ele contou a vida inteira dele pra mim. Aí eu senti a liberdade de contar tudo pra ele também. Então aí se formou um elo muito profundo muito já no forte. começo mesmo do nosso relacionamento. Tanto que, né, esse elo tão profundo, a gente vai casar pouquíssimo tempo de namoro, Exato. veio o casamento, a ideia do casamento. Exato. Foi uma ideia dos dois ou alguém pediu o outro em casamento? A gente já pensava mais ou menos nisso. Não no começo do namoro, bem no começo. Mas foi dando uns 6 meses, o que aconteceu? O Gabriel, ele dorme todos os dias em casa. Eu falei, senhor Gabriel, o senhor dorme todos os dias em casa. A gente já tá casado praticamente, né? Assim, eu nunca pedi ela em namoro. A gente, tipo, começou a namorar assim de sopetão, né? Uma conversa no WhatsApp. A gente falou, não, a gente vai começar a ficar sério então. Tá, E foi só assim. aconteceu. É aquela coisa moderna, né, gente? Aí eu queria fazer uma coisa diferente, né, e tal. Só que como eu não tive pra fazer esse pedido de namoro, eu falei, não, vou fazer de noivado então, assim. Que a gente foi pra praia, no Rio de Janeiro, a primeira vez. E era um local que ela, tipo, amava muito, o Arraial do Cabo. Aí eu pedi ela lá. E aí, com a ideia do casamento, com o objetivo do casamento, surgiu o brechó? Então, na época eu tava desempregada, né?
Eu fiquei muito abalada com o meu último emprego, que eu acabei saindo, porque eu estava com várias expectativas e tudo mais. Eu tinha entrado num curso e eu estava super empolgada, né? Eles acabaram me mandando embora. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, né? E como que eu vou ajudar o Gabriel? A minha mãe, ela é autônoma, mas na época ela estava trabalhando numa imobiliária como recepcionista. E ela canta, né? E 2 finais de semana seguidos ela ia trabalhar cantando no lugar. E ela falou, Gabi, quebra uma pra mim, eu preciso que você vá lá. E como eu já trabalhei em imobiliária, ela conversou com o chefe dela e ele aceitou com que eu fosse lá cobrir ela. Tranquilo, fui lá durante esses 2 finais de semana. Aí eu fiquei pensando, falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a pesquisar, falei, nossa, brechó. Falei, eu sei que tem um monte de brechó. Falei, mas preciso fazer uma coisa diferente, porque eu sempre fui engajada com projetos sociais, então eu sempre quis ajudar pessoas. Falei, preciso arrumar alguma coisa que ajude pessoas também, não que me ajude somente, né? Falei, vou fazer um bazar. Falei, não, mas eu preciso continuar com isso, não pode acabar. Por quê? Porque eu preciso ajudar o Gabriel. Fazer a renda girar, né? Isso. Aí, no caso, eu não estava muito preocupada com o casamento, eu estava mais preocupada com o emprego, porque ele tinha me pedido noivado, eu tinha que casar, eu tinha que arrumar emprego. Comecei a pesquisar todos os brechós, pesquisei uns de São Paulo, Rio de Janeiro, uns muito bons, assim, mas o preço ainda um pouco elevado, né? Falei, nossa. Aí comecei a ter ideia, não, eu vou fazer um valor fixo, de 5 a 50 reais. No começo era 50 reais. É 50. Falei, mas como que eu vou pegar roupa? Eu não tenho dinheiro para comprar roupa depois, né, das minhas. Não, eu vou pedir para as pessoas venderem as roupas dela comigo. Tá, mas e aí, quanto que eu vou dar de valor? Não, metade para a pessoa, metade para mim, para ajudar ambos. Beleza, eu falei assim, não, mas eu preciso fazer algo mais. Falei, e as pessoas que estão desempregadas, o que eu posso fazer por elas, né? Porque eu falei assim, nós estão na mesma condição que eu, né? Eu preciso ajudar as pessoas, mesmo que seja o mínimo. Mesmo que no momento a sacola não esteja explodindo. Mas a gente conseguiu ajudar muita gente até, amor, né? Conseguiu. A gente não pega nenhuma parte para nós, é mais por amor ao próximo mesmo, porque a gente acredita... é o nosso lema, né? A gente trabalha para Deus, que Deus a gente acredita que é o ser supremo da bondade, do amor, e Ele trabalha por nós. Então, quando a gente vai divulgar o trabalho de uma pessoa, a gente não pede uma porcentagem. Não. Ou, se você vai me dar algum brinde, alguma coisa assim. Não. E isso a gente acredita mesmo que é por amor às pessoas, e a gente acredita que vai voltar pra gente, e mesmo que não volte, já tá tudo feito, pelo menos a nossa sementinha a gente planta ali. E além disso, também vocês trabalham com doações de roupa, é isso? Isso. A outra questão que a gente pensou foi a respeito das doações, que é uma coisa que depois a gente viu que o brechó trabalhava, né, que é aquele brechó famoso em São Paulo. E eu falei, nossa, vamos trabalhar com isso em Piracicaba também. Então, no começo a gente pedia 10 peças, 5 iam para doação e 5 a gente colocava para vender. E nessa questão da parte solidária, teve alguma história que marcou muito vocês? Foi uma menina que comprou da gente, aí ela decidiu também revender as peças dela. E nesse meio tempo a gente conheceu a mãe dela, chama Rose. E ela, se sentiu, sabe, livre e começou a contar a história dela pra gente. História muito, muito triste. Batalhadora, muito batalhadora. Ela não tem metade dos dentes. Aí a gente falou assim, né, nossa, a gente pode ajudar ela. E ela é tão simples que ela pegou, sem a gente pedir, ela pegou todas as roupas dela, pode pegar o lucro pra vocês, pode vender, veja o que vocês querem fazer aí. Aí a gente falou, não, beleza, a gente vai começar a vender umas peças e o lucro que a gente tem, a gente vai tirar um pouco do nosso lucro também e colocar para ajudar você, né, no dente. Aí, nossa, ela ficou super emocionada, né? E a gente também. Mas aí a gente colocou no Instagram. Colocando no Instagram, aí levantou muitas pessoas. Contando a história dela. Aí veio uma... Como que é o nome dela? A Ingrid. Ingrid, né? Ela trabalha... Ela é dentista, né? É dentista? Trabalha com isso, trabalha com próteses. Isso é incrível, né? Porque já era na área que a gente estava precisando. Sim. Aí ela falou assim, nossa, achei muito legal a atitude de vocês e tudo mais. Eu quero que vocês venham aqui pra mim, conhecer um pouco mais da história e fazer uma avaliação, né? Pra ver, sem compromisso. Aí a Gabriela levou ela lá e tudo. Aí eles ficaram de dar a prótese e só ia faltar a mão de obra do cara que tava ajudando a Ingrid. E aí o cara também doou a mão de obra. Ela ganhou Ela ganhou. todo Isso o foi, nossa, uma vitória pra gente. Nossa. Gritava em casa, não acredito! Isso foi incrível pra gente. Muito bom.
que significa isso hoje? Vocês imaginavam que ia ter toda essa dimensão de poder ajudar outras pessoas, né? De trabalhar com o consumo sustentável? No caso, eu tô realizando um sonho do meu coração, né? Que era trabalhar com pessoas e conseguir me ajudar e ajudar pessoas também. Então, eu, no meu caso, estou realizando um sonho, assim, que eu não consigo nem explicar. Para mim é muito bom isso, é muito gratificante, sabe? Muito mais ajudar as pessoas do que até mesmo vender. A gente fala que a gente às vezes chega cansado, tipo, porque eu trabalho à tarde. Então, tipo, vai o dia inteiro, chega tipo meia-noite em casa às vezes, mas vale a pena, vale muito a pena. Tem gente que gosta de conversar, aí igual a Rose, tem gente que senta pra contar a história e fica. E vem trazer roupa, conta a história da roupa, Sim, de tudo que viveu. É incrível isso. Além do consumo sustentável, que é o propósito de todo brechó, tem toda essa questão, né? A gente abrangeu muito essa questão. E foi incrível para nós trabalhar com isso e com pessoas, com histórias, com vidas, né? Então isso é uma prioridade para nós. A gente tenta levar o amor, né, que a gente tem por todos, tipo, dar maior atenção mesmo, sabe? No atendimento. O Gabriel é muito bom com isso. Eu sempre falo, porque ele é incrível, assim, na forma como ele conversa com as meninas, sabe? E posso confirmar que ele realmente é bem atencioso. Sim. Então eu vejo, assim, a forma como ele conversa, sabe? Como ele se esforça, porque, como ele disse, ele trabalha o dia todo, entendeu? Ele tá, às vezes, no trabalho dele, às vezes tem uma correria do brechó, eu vou resolver. Eu vou fazer. Ele é muito proativo, sabe? E acho que independente do negócio, isso é super importante, né? O atendimento que você dá à pessoa, a forma como você trata as pessoas. Muito. E afinal, tá juntando dinheiro para esse casório? Vai sair? Então, de pouco em pouco a gente junta, né? Como a gente sempre fala, o lucro, ele não é algo muito grande para nós, entendeu? Tem gente que fala, nossa, estão rachando. Não é bem assim, gente. Porque, por exemplo, o caso da Rose, a gente é muito sincero em dizer tudo isso, porque são coisas nossas, né? Que as pessoas normalmente não abrem, quem tem um negócio, né? Mas assim, a Rose, que a gente ajudou ela com a questão dos dentes. Então, o lucro que a gente pegou foi nosso para poder fazer o transporte, para poder ajudar lá, levar ela no dentista e tudo mais, né? Tem um certo custo. Então, de pouquinho em pouquinho, às vezes, alguém tá precisando, uma situação acaba ajudando, entendeu? O processo de juntar o dinheiro pro casamento vai demorar. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue e a nossa prioridade hoje é ajudar as pessoas, né? Então virou muito mais um projeto social do que um negócio, né, Gabi? Sim. Foi sempre um sonho meu também, tanto dela quanto o meu, ajudar as pessoas. E é algo que vocês pretendem continuar fazendo? Sim. Sim. Temos outros projetos também. E a gente pretende continuar aí até depois do casamento, porque tem dado muito certo, né? Bom, então eu acho que é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque é incrível. A gente ficou todo mundo apaixonado. Obrigado. E é muito linda essa parte solidária que vocês fazem de ajudar as pessoas, né? Que agora é quase que o principal objetivo do brechó, né? Que virou mais esse trabalho de ajudar as pessoas do que ajudar vocês, né? Realmente. E ó, pessoal, sigam lá Facebook, Instagram, é isso? Sacola do Amor. Sacola do Amor, todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Bom, e vocês acompanham agora o segundo bloco da aula de vocês. Nós voltamos em breve, né? Mas calma aí, que antes tem uma informação muito importante do 5, por aqui a gente já tá na contagem regressiva. Se programe que a gente espera vocês agora em julho. Agora que nós voltamos para o segundo bloco aqui do Câmera P7, a gente voltou com uma novidade muito, muito, muito especial. Vocês sabem que o Sim é o xodó de todo mundo, a gente sempre fala por aqui, e a edição de julho é a 10ª edição.
Por isso a gente tem uma novidade, né? Hoje nós iniciamos aqui uma série com 4 episódios para contar um pouco de toda essa trajetória desse evento maravilhoso. Vem acompanhar com a gente. Olá pessoal, essa é a primeira conversa da série comemorativa da História do Sim. Acho que em 2013 o PSEG com certeza era muito menor do que está hoje. Acredito que a gente era uns 30 funcionários, né? A gente hoje tem mais de 120 135 funcionários, então a gente não imaginava o tamanho da proporção que o Sim ia tomar em 2013. A gente já sabia que era um evento que ia crescer, mas acredito que ninguém esperava que ia crescer tanto. Eu me lembro do Daniel me chamando e falando que a gente ia ter as defesas, ia reunir os alunos na Exal, que a gente precisava aproveitar a ocasião e tornar o momento, juntar com o evento, tornar mais especial. E aí a gente se reuniu na comunicação. Eu me lembro do Arthur, a gente trabalhava junto e a gente foi colocar um nome no evento. E era Simpósio de Agronegócio e Gestão, né? Aí a gente pensou, mas sim, é um simpósio, sim. Aí a gente começou a brincar na equipe, sim, é um simpósio, não sei o quê. Eu me lembro de, não sei se foi o Arthur, se fomos todos juntos, aí virou sim, com uma exclamação na época. Porque foi assim que surgiu o nome. Mas também acho que a gente analisou o MEC, né, e era obrigatório também as defesas serem presenciais. Aí teve que comunicar todos os alunos que as defesas iriam ser aqui em Piracicaba. Então já foi um trabalho bem antes, né, feito com os alunos para chamá-los. Para chamá-los, e aí o pensamento foi o que a gente vai fazer para tornar isso atrativo, né, para eles, não só para que eles venham da cidade deles para cá para defender, mas o que a gente também vai oferecer a mais, né? Apesar da gente já ter os cursos à distância, né, que o primeiro foi em agronegócio, agroenergia, que começou em 2011, 2013 ainda a gente estava engrenando esses cursos à distância, então era o curso de agronegócios, agroenergia e o gestão de negócio estava começando, então a gente, a quantidade de alunos à distância ainda também não era grande, então a gente esperava uma participação maior, mas por não ser obrigatório, né, ainda a participação de vir, de estar realizando a defesa aqui no começo mesmo, esse primeiro evento ele não teve o público que a gente gostaria que tivesse, né? O Sim, ele junta todo mundo do PSEG, desde o primeiro, juntou todo mundo. Desde o começo teve muito engajamento, muita dedicação, muito envolvimento de todo mundo. E o que é mais legal do Sim, pelo menos para o PSEG, é que ele une todas as equipes. Hoje, como a gente está com mais de 100 pessoas, você fala, mas quem que é essa pessoa que eu nunca vi? Daí no Sim você sabe quem é. No Sim você conhece, no Sim você tem a oportunidade de estar conversando, de estar compartilhando, de estar vivendo um pouco com essa pessoa. Então, assim, é bom para os alunos, é bom para o PSEG, sim, é bom para todo mundo hoje. Eu me lembro do primeiro Sim que estava cheio. Eu parei, esperei, assim, fiquei olhando. Falei, meu Deus, que bom. Mas sabe quando você fica aquele momento curtindo um pouco, assim? Eu fiquei lá fora olhando. Sabe, assim, é uma realização de todo o PSEG. É a conclusão do ano, do trabalho de todo mundo. E todo mundo ajudando, isso é muito importante. E se eu não me engano foi a partir do quarto Sim que daí surgiu, a gente percebeu que o evento estava crescendo, né, com a obrigatoriedade dos alunos terem que vir mesmo para a Exalc defender. Aí surgiu essa preocupação em fazer um programa, né, um evento mesmo, para que eles tivessem outras atividades. Então começou a ser pensado em mais palestras, a fazer o tour que até hoje a gente tem, que é o tour que leva o pessoal a conhecer um pouco de Piracicaba, um pouco da Exalc, conhecer os principais pontos, né? O PSEG, que a maior parte dos alunos nossos são à distância, então eles têm essa curiosidade de ver como é que é o estúdio, como que funciona, como que acontece as aulas à distância. E aí a gente, com esse tour, a gente percebeu que os alunos, assim,
eles vêm e aí eles entendem como acontece e eles veem que realmente eles fazem parte, né, de tudo aquilo ali. Não é mais só um curso à distância. Passa realmente a fazer todo um sentido desses quase 2 anos de pós-graduação. Eu acho que com essas 10, né, essas 9 edições que a gente já realizou e que agora vem o 10º aí, foram muitos aprendizados, né, também pra gente. Não é só o pessoal que está fazendo o curso que tem um aprendizado, mas pra gente também como organização, a gente entender o que o pessoal quer. Igual a Érica comentou que a gente tinha, né, a festa de formatura, a gente pensava, vamos fazer uma formatura legal, com banda, né, tipo uma formatura de faculdade, né? Mas a gente percebeu que não é mais esse estilo de formatura que o pessoal quer. Então aí que a gente mudou para o Happy Hour e agora a 10ª edição vem com essa inovação aí, né, da gente fazer o Sim Festival, justamente porque a gente está aprendendo e a gente está vendo o que agrada mais os alunos. Então, né, essa ideia das 9 edições do Sim foi toda uma construção aí e a gente continua aperfeiçoando para tentar ao máximo agradar os alunos, ver o que eles querem, porque a gente quer mais que eles fiquem mesmo. Vocês são muito importantes para nós, para todos nós, e conte conosco, né, se precisar do nosso auxílio durante o curso ou durante o evento. Pessoal, sim, é dia 21 e 22, agora de julho. Vocês podem se inscrever pelo site aqui, dar um like no canal e assistir o Câmera P7. E curtam a 10ª edição que está sendo preparada com muito carinho para vocês. Com muito carinho, com muito amor, né? E com o envolvimento de todos os PSEGers. Esperamos vocês na 10ª edição. Vem que tá bom. E aí, o que vocês acharam do primeiro episódio da série especial do 10º Sim? Pra gente, que fica aqui nos bastidores, é sempre um prazer, uma emoção, relembrar cada momento, cada história, né? Parte disso. E claro que esperamos vocês para comemorar com a gente essa 10ª edição, né? E falando em novidade, vocês têm acompanhado aí no Câmera o canal Economicamente do Haroldinho, nosso querido Lorde, né? Não, ele tá fazendo sucesso no chat, no YouTube, no Instagram, tem vários comentários. E em ano eleitoral, nada melhor do que a gente entender um pouco de política e economia, né? E foi o que ele fez nesse vídeo que vocês veem agora. Confiram. E aí, juventude pseudo-comunista, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Economicamente não só pelo tamanho da cabeça deste que vos fala, mas a ideia é discutir economia de uma forma que ela não minta, ou seja, baseada em fatos reais, números e estatísticas e principalmente de uma forma descomplicada. No vídeo de hoje nós vamos falar basicamente de como a política interfere na economia. Você sente este efeito? Você sente como a política interfere principalmente na economia e no seu dia a dia? Se sim ou se não, acompanhe e curta com a gente. Para iniciar, vamos contextualizar um pouco. Provavelmente você deve se recordar das delações da JBS, principalmente depois de um período em que o Brasil estava se recuperando de 2 anos seguidos de recessão e que vem a bomba da delação da JBS. O que nós sentimos no dia seguinte da delação? A bolsa caiu quase 10% e o câmbio passou de 3,40. Mas qual o impacto desta delação na economia e principalmente seu impacto que veio da política? Vamos retomar um pouquinho. A grande discussão que nós tivemos foi principalmente ligado à incerteza. Portanto, a economia e a política são itens inseparáveis. Não existe economia sem política. Vamos dar um exemplo. Perceba, quando você vota em alguma pessoa, você está percebendo, está votando naquela pessoa baseada na confiança que esta pessoa lhe passa. Assim também é o mercado. O mercado espera ter confiança e principalmente previsibilidade sobre um político. É claro que se esse político tem confiança, se ele é eleito, é claro que ele vai indicar os seus ministros e, consequentemente, a sua linha de política econômica. Vamos dar um exemplo, basicamente para você olhar como que isso impacta diretamente. Se o Trump seguir todas as políticas que ele mencionou nos Estados Unidos durante a sua eleição, provavelmente nós teríamos a maior depressão de toda a história. Vamos dar um outro exemplo totalmente diferente. Todos os economistas sabem que o Brexit pode causar danos irreparáveis ao Reino Unido. Por outro lado, a própria política tornou o Brexit possível. A política decide a economia.
No entanto, tudo depende da sua população. Se nós tivermos uma população educada e inteligente, essa população não será convencida baseada em retórica, baseada em fatos que não são reais. Ou seja, é extremamente importante que a política seja amparada em dados reais e que, consequentemente, isso leve a questões econômicas reais. No caso dos países subdesenvolvidos, principalmente dada a maturidade política de alguns países, são países muito mais suscetíveis às conspirações, principalmente políticas. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o caso da Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul, em 1960, era um país extremamente pobre e hoje é um país desenvolvido e com liderança em tecnologia e produtividade. Justamente por conta dos políticos que fizeram uma mudança drástica justamente na economia. Vamos dar um exemplo mais simples. Vamos olhar para o nosso dia de hoje no Brasil. Nós estamos olhando justamente para as eleições. E como é que isso vai impactar algo simples no nosso dia a dia? Vamos olhar para esse caso e pensar como isso vai impactar a taxa de câmbio. Vamos dar um exemplo. Veja esse gráfico que está aparecendo para vocês. Neste gráfico eu estou criando um cenário para as eleições. Qual é este cenário? O Brasil vem caminhando recentemente com uma desvalorização cambial. Espera aí, o que é desvalorização cambial? A nossa moeda perde valor em relação ao dólar, ou seja, você sente um aumento da taxa de câmbio. Isso é desvalorização cambial. Ou seja, nós temos observado recentemente um aumento dessa taxa de câmbio, principalmente em função de aspectos internacionais ligados à taxa de juros no mercado americano. E como as eleições vão afetar diretamente esta variável econômica? O principal aspecto que todo investidor olha é previsibilidade. Portanto, quanto mais incerteza eu tiver no processo, mais instável vai ficar a taxa de câmbio e, consequentemente, as variáveis econômicas. Vamos partir de um cenário bastante interessante. Qual é este cenário? Que nós vamos ter um reformista sendo eleito. Reformista é aquele que nós vamos entender que dará continuidade aos programas, principalmente de reformas trabalhistas e reforma previdenciária. Portanto, vamos pegar esse cenário, onde nós tenhamos candidatos reformistas indo para o segundo turno. Eu sigo muito mais esse gráfico que está aparecendo para vocês. Ou seja, à medida que iniciarem as eleições, nós vamos ter vários candidatos, seja Ciro Gomes, seja Boulos, seja Bolsonaro, todos eles, e todos eles têm chance de ir para o segundo turno. Ou seja, com muita incerteza, o mercado irá reagir com uma taxa de câmbio se desvalorizando ainda mais. E essa taxa de câmbio após a eleição tende a convergir e se valorizar, ou seja, reduzir para um nível mais baixo, próximo a 3,45. Portanto, a grande discussão, independente do contexto de eleição ou não, é onde a política causa efeitos na economia, principalmente através de incerteza. Esse é um ponto central da nossa discussão. Vamos imaginar o pior cenário do mundo e onde é que todo esse meu gráfico ele vai por água abaixo. Imagine segundo turno, Ciro Gomes e Boulos sendo eleito. Na realidade, sendo eleitos não, indo para o segundo turno. O mercado não conhece, não faz a mínima ideia de como esses candidatos vão tratar a política ou se vão seguir um governo totalmente esquerdista. Portanto, essa taxa de câmbio ela vai provavelmente para cima dos R$4. Um aspecto extremamente importante para a gente fechar esse vídeo, para que você possa ter entendido esse contexto da política na economia, é basicamente olhar para um tripé. Qual é esse tripé? Instituições, políticas públicas e a regra do jogo. O que nós esperamos é que isso tenha previsibilidade, transparência e que gere confiança aos investidores, ou seja, que as regras do jogo não vão se alterar ao longo do caminho ou principalmente com a mudança de presidente. Essa é uma ideia extremamente importante. Agora, será que você consegue entender o que nós estamos vivendo na Venezuela atualmente? Ou mais do que isso, será que isso justifica os 2 últimos anos da economia brasileira? Espero você curtindo o nosso canal e acompanhe os próximos vídeos aqui no Economicamente. A gente vem falando ao decorrer dos programas aí do Vem Pra Live, mas é importante relembrar para vocês
o porquê assistir aula ao vivo, né? São várias ferramentas aí, tem o talk show que você aparece aqui com o professor. Agora fiquei sabendo que tem até trabalho em grupo no EAD, então todas essas ferramentas facilitam aí o aprendizado de vocês, colaboram para o maior network, então participem da aula ao vivo, participem do chat, comentem, que isso só vai agregar conhecimento a vocês. É isso aí. E nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de curtir nossas páginas nas redes sociais. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook e também se inscrevam nos nossos canais, Botando Excel e Economicamente. É isso aí, até semana que vem. Não é o take de no pode. Liga menos, mãe. Opa! Cheirinho de sucesso. Aqui, ó. 1, 2, 3, confia. É como a gente é natural?